Santo, nós somos gratos a Ti pela vida, pela oportunidade de, unidos, nos debruçarmos sobre a Tua palavra para podermos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Te pedimos a Tua bênção, que o Senhor nos ilumine, nos guie em toda a verdade, pelo Teu Santo Espírito, na intenção de que nós aprendamos e moldemos a nossa vida, a Tua palavra. Sabemos que ela é viva e que ela penetra o mais profundo do nosso ser, dividindo juntas e medulas, e sabemos, ó Deus, que ela é eficaz e é poderosa para nos transformar. Nos ajuda a termos humildade para que nós entendamos que precisamos nos converter dos nossos erros, dos nossos conceitos, daquilo que nós achamos que é verdade, para que possamos nos adequar à verdade absoluta que é a Tua palavra. Ainda que o mundo diga que não, a Tua palavra é absoluta, é a verdade absoluta. Nos ensina, permita que eu seja fiel à Tua palavra, Senhor, que eu não traga aqui meus conceitos, os meus achismos, mas que Tu me dê graça para que eu seja fiel à Tua palavra e que eu ensine ou que fale aquilo que realmente a Tua palavra fala, Senhor, e que não acrescente nada. E se em algum momento eu errar, que o Senhor me repreenda no Teu amor para que eu corrija também. Te peço, nos ajude e nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, gente, vamos lá. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 6. No entanto, deixa eu me ajeitar aqui na câmera, porque, enfim, agora deu certo. No capítulo 6, mas é uma continuação do capítulo 5, tá? Não muda nada, o texto é o mesmo, Paulo está só continuando o texto, mas os editores decidiram dividir esse capítulo aqui. Capítulo 6, versos 1 a 9. Eu estou tentando passar aqui o slide, mas travou. Aqui foi. Só um minutinho. Pronto. Vamos lá. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então aqui é o texto que a gente vai ler hoje, né, que a gente vai estudar hoje, e isso aqui é uma continuação do capítulo anterior. Lembrando que a gente está falando sobre como deixar ser enchido pelo Espírito Santo. Lá no capítulo anterior, Paulo fala, né? Deixai ser enchidos pelo Espírito Santo. Como? Cantando louvores, cantando salmos, dando graças e sujeitando-vos uns aos outros. E aí ele começa a explicar, no capítulo 5 ainda, como que essa sujeição é possível, como que ela acontece. E ele começa explicando como que a mulher se sujeita ao marido, como que o marido ama a mulher como o Senhor amou a igreja, no caso, como que o homem se sujeita à mulher nessa relação marital. E agora no capítulo 6 ele continua falando do âmbito familiar, como que os filhos se submetem aos pais e como que os pais criam, educam os filhos e nesse caso também se submetem aos filhos. Levando em consideração que a liderança bíblica é uma liderança serviçal, não é autoritarismo, é autoridade. Deus dá autoridade a alguém para que essa pessoa com a autoridade possa servir. No âmbito familiar, Deus concedeu a autoridade ao homem, a autoridade máxima ao homem, sendo o homem a cabeça da mulher e, portanto, a cabeça da família. No entanto, essa autoridade ela é revestida de serviço, né? É um ministério.
a condição que Deus coloca o homem para servir a família. E aí, na semana passada, a gente viu como que o homem recebe muito mais responsabilidades em relação à sua esposa, no sentido de cuidar, de alimentar, de orientar, de prover sustento, de amar como Cristo amou a igreja, que é o símbolo máximo, aliás, a realidade máxima do se doar, né? Então, nesse sentido, o homem é muito mais serviçal, mesmo sendo revestido de autoridade concedida por Deus. E aqui no capítulo 6 ele continua com essa expectativa, né? Com essa ideia de que da submissão, da sujeição uns aos outros. Lembrando sempre que é dado a nós o ensino bíblico de que nós não devemos ter um conceito muito elevado de nós mesmos, e isso nos coloca numa condição de humildade em comparação às outras pessoas, e isso nos dá mais condições de nos submetermos aos outros. Se eu considero as outras pessoas maiores do que eu, automaticamente eu vou me sujeitar a elas. E, portanto, o ensino bíblico ele se completa nessa ideia de que nós precisamos ser sujeitos uns aos outros, tendo sempre como exemplo o próprio Cristo. Tendo sempre como exemplo o próprio Cristo, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus e se entregou completamente, se esvaziou da sua glória, de todos os seus direitos e poderes. Não que ele não tivesse mais poder, ele continua tendo poder, só que ele se esvaziou dessa glória para poder se doar, se entregar completamente. Então, nessa perspectiva, nessa toada, a gente vai ver agora o capítulo 6. Fala, né? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Obedientes, aí a palavra do grego, né? No grego, upakouo, que eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Que significa ouvir e escutar, ouvir uma ordem. Então é como se Paulo estivesse literalmente dizendo, vós, filhos, ouçam os seus pais no Senhor. Claro que ouvir aqui não está simplesmente dizendo que é para ouvir e pronto, tipo escutar, né? Eu escutei, ok. Não, eu ouvi no sentido de ouvir, entender, compreender e executar. Obedecer, portanto. E aí ele fala que isso é justo. O que significa justo na Bíblia, né? É a palavra dikiaios, no grego. É aquilo que observa as leis divinas. Aquilo que é virtuoso, que é sem culpa, que é irrepreensível. Então, se ele está dizendo que isso é justo, existe um padrão aqui muito elevado, que é o padrão bíblico, né? O que é justo, então? É aquilo que está de acordo com a lei. E aí é por isso que ele vai no próximo versículo falar sobre a lei, que a questão de obedecer os pais está inclusa nos 10 mandamentos. Então isso é justo, isso faz parte da lei, isso é legal no sentido de lei, né? De ser legalista. Aqui não com sentido pejorativo, tá? Isso faz parte da lei e Deus se agrada disso. Então que nós, que os filhos obedeçam aos pais, isso é justo. Só que ele traz um detalhe, que isso é no Senhor. Então se existe um aspecto legalista, porque faz parte da lei, existe um aspecto de dependência. Porque fora do Senhor é impossível você cumprir a lei. Então ele fala, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor. Fora dele, fora do Senhor Jesus, não há uma justiça verdadeira. Pode haver uma espécie de obrigação, de obediência por medo, por obrigação. A nossa obediência é fruto de fé, né? A fé que produz obras é uma obediência que provém da fé. Então, se nós temos fé no Senhor Jesus, nós podemos então exercer o mandamento, obedecer, honrar pai e mãe. Então a obediência aos pais tem que ser uma obediência no Senhor. Paulo fala o seguinte, honra teu pai e a tua mãe, e aqui ele traz o mandamento, tá? Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esse mandamento está escrito lá em Êxodo 20, que é o capítulo que fala sobre os 10 mandamentos. E ele é o 5º mandamento. Dos 10, ele é o 5º. Ele fica depois daquele que fala sobre guardar o sábado. E está lá no versículo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Ele fala que é o primeiro mandamento com promessa, porque os outros mandamentos, ele não tem promessa nenhuma. Promessa no sentido de dizer assim, faça isso para que isso aconteça.
E esse para quê seria a promessa. Então, quando ele fala não terás outros deuses além de ti, ele não dá não faz uma promessa lá no capítulo 20 de Êxodo. Ele dá uma motivação. Não terás outro Deus além de ti, porque só existe um Deus, esse é o motivo. Né? Guarda o sábado, por quê? Porque Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Então, os outros mandamentos têm um motivo, um porquê que deve ser cumprido. No caso do quinto mandamento, que é honrar pai e mãe, não tem uma motivação, tem uma promessa. E aí isso é muito valioso, e Paulo traz isso à tona. É o primeiro mandamento. Na verdade, se eu analisei direito, é o único, dos 10 é o único que tem promessa. E a promessa seria qual? Para que te vá bem ou para que os teus dias se prolonguem sobre a terra que teu Deus te dá. Então, a ideia é que se você for obediente aos seus pais, honrar os seus pais, você vai ter condições de ter uma vida longa. Isso aqui quer dizer o seguinte, que é mais comum, é muito normal que se os filhos obedecerem e honrarem os seus pais, levarem em consideração a sua instrução e o seu ensinamento, e já a gente vai ver um versículo de Provérbios que fala sobre isso, a possibilidade de que a sua vida seja prolongada é muito maior, é tipo N vezes maior do que alguém que desobedece os pais, que não leva em consideração o conselho dos pais e coisas do tipo, né? Porque os pais estão para educar e fazer com que o filho seja amadurecido no conhecimento e na conduta. Esse para que, eu coloquei aí, né? Esse para que introduz, é a partícula que introduz a promessa. E a promessa é a prolongação dos dias. Só um minutinho. A palavra honra no hebraico, essa kabad, significa ser pesado, ser duro, ser importante, ser incômodo e ser digno. Tem algum aspecto que pende para um lado, outro aspecto que pende para outro, mas porque a ideia de honra na Bíblia, honrar pai e mãe, não é apenas respeitar, não é apenas obedecer. Tem um âmbito muito maior, muito mais complexo. Honrar pai e mãe, biblicamente falando, dentro da cultura judaica, é sustentar os pais quando os pais não puderem mais se sustentar. Então, se por um lado, dentro do âmbito familiar, o homem é que tem a responsabilidade de prover o alimento, quando os pais não têm mais condições de prover o alimento, então o filho ele tem a responsabilidade de assumir esse papel. Tá? E aí por isso que é esse ser pesado, ser duro, ser incômodo, porque de alguma forma honrar pai e mãe vai demandar um esforço por parte do filho. Mas a gente não pode perder de vista esse aspecto de que honrar não é apenas uma obediência ou um respeito, uma reverência. Também mas além disso é sustentar, você dispor de seus bens ou de suas provisões para prover a vida dos seus pais quando eles não puderem. Levando em consideração que naquela época não existia aposentadoria, né? Hoje já existe aposentadoria, o Estado arrecada fundos durante um tempo das pessoas para que no futuro essas pessoas possam de alguma forma receber um sustento. Isso ajuda muito o papel dos filhos nesse sentido. Mas naquela época não existia isso. Então quem garantia a sobrevivência dos pais, ou pelo menos deveria ser assim, né, eram os filhos. Beleza, né? Então não perde isso de vista, porque isso vai fazer sentido em alguns versos que a gente vai ler daqui mais na frente. Iago falou alguma coisa? Isso, com certeza, no que for preciso. Às vezes, vamos supor, a pessoa não tem aposentadoria ainda, então não pode trabalhar, teve uma doença, alguma coisa. Às vezes até tem aposentadoria, mas precisa de cuidados, né? Precisa que o filho esteja ali para poder dar alguns cuidados necessários, e o filho tem que se dispor de alguma forma a fazer isso da melhor forma possível, da melhor maneira possível, sempre na expectativa de eu preciso honrar meu pai e minha mãe. Eu tenho um exemplo aqui na igreja que eu frequento, que é a mãe do pastor é viúva, ela está bem debilitada, teve problemas sérios agora nesses últimos 2 meses, e o filho dela, que é um dos filhos, né, que no caso é o irmão do pastor, ele tem uma proposta de fazer doutorado nos Estados Unidos
se eu não me engano, num intercâmbio aqui da USP, alguma coisa, alguma espécie de doutorado que é lá e cá, né? E ele teria que ir para os Estados Unidos, da Unicamp. E ele teria que ir para os Estados Unidos. E ele não foi, ele abdicou disso para poder cuidar da mãe. Eu achei isso incrível, porque isso reflete muito bem o conceito de honrar pai e mãe. E ele me falou isso, a gente conversando em algum momento, eu perguntei sobre o doutorado dele, né? Da possibilidade de falar assim, não, eu preciso honrar a minha mãe, então por isso eu deixei para lá, pelo menos por enquanto. Então é nesse aspecto, né? A mãe com certeza é aposentada, mas precisa de cuidados e ele está lá para isso. Então isso ensina muito. A honra como obediência, né? Lá em Provérbios, no capítulo 1, Salomão está fazendo um convite à sabedoria. E é curioso que ele faz ali um prefácio do livro, mais ou menos isso, e quando ele inicia esse convite à sabedoria, o primeiro item que ele cita é a obediência e o respeito ao ensinamento e à instrução dos pais. Ele, lá no versículo 7 do capítulo 1, ele fala: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou da sabedoria, né? E os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E aí ele introduz: filho meu, ele chama a pessoa de meu filho, né? Ouve a instrução do teu pai. Então é como se ele estivesse falando isso para o filho dele: meu filho, ouça a minha instrução, ouça a instrução do seu pai. E não deixes o ensinamento da tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. É como se você se adornasse, se revestisse de adornos, né, de enfeites, quando você leva em consideração o que você ouve do pai e da mãe. Sempre entendendo que realmente o ensino do pai e da mãe sejam bons, tá? Hoje em dia a gente tem esses problemas de pessoas que não têm princípios e acabam ensinando coisas erradas ou nem ensinando nada. E aí levam as crianças ou os filhos a andarem por caminhos completamente tortuosos. Então a gente tem que agora ter sabedoria para discernir o que o pai e a mãe ensinam e depois ouvir. Mas considerando aqui, porque Salomão está falando para judeus, né? Para pessoas que naquela época tinham princípios, elas eram criadas dentro de um princípio moral que era a lei de Moisés. E fazia parte da cultura essa ideia de que os pais precisavam em todo tempo, a gente vai ver esse verso daqui a pouco, em todo tempo, desde o momento que acorda até a hora do momento de dormir, ensinar as crianças, ensinar os filhos. Então, nesse contexto, faz todo sentido ouvir o conselho e a instrução dos pais. No mundo secular é muito complicado isso, mas se os seus pais são crentes, são salvos, se conhecem a palavra de Deus, é importante, ou se vocês são pais, então que vocês possam instruir seus filhos e ouvir o conselho dos seus pais. Agora, tendo a honra como sustento e cuidado dos pais, nós temos um versículo lá em 1 Timóteo 5, que Paulo está exortando Timóteo sobre as viúvas. Ele está dizendo quem que são as viúvas que devem ser sustentadas pela igreja. E aí ele vai elencar ou vai estipular, categorizar o tipo de viúva que deve ser sustentada pela igreja. E lá no verso 3 ele começa dizendo: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam que eles, né, os filhos e os netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus pais. Olha como é a ideia, dentro do judaísmo, né, dentro dessa perspectiva de honrar pai e mãe. Quando você honra pai e mãe, sustentando eles no futuro, é como se você estivesse recompensando eles por todo o esforço que eles fizeram no passado por você. Isso é lindo, gente. É a ideia da geração, do pacto de gerações que hoje os governos, né, e os estados fazem para promover a aposentadoria para os idosos. São pactos de gerações. Então a geração mais nova hoje contribui para poder pagar a aposentadoria dos velhos de hoje. E no futuro, os jovens do futuro vão contribuir para que as nossas aposentadorias sejam pagas, isso se a aposentadoria continuar, né? Só que esse pacto de gerações era feito dentro do âmbito familiar, de certa forma, né? Então, os mais novos, eles tinham a obrigação de recompensar os pais e até os avós na necessidade, né? No caso da necessidade, por tudo que eles fizeram no passado pelos filhos. E Paulo continua: porque isso é bom e agradável diante de Deus. Lembra que isso é justo, isso é legal, isso faz parte dos 10 mandamentos, é moral.
É o mínimo que deve ser feito. E ele continua lá no versículo 9, lá no versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus parentes aqui, né? E principalmente da sua família, ou seja, dos parentes mais próximos, negou a fé e é pior do que o infiel. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Ele está dizendo o seguinte, só é para colocar na lista de viúvas que é para ser sustentada pela igreja quem for verdadeiramente viúva. E quem que é verdadeiramente viúva? As que são desamparadas, que não têm filhos nem netos que possam sustentá-la. A essas você pode garantir o sustento que provém da igreja. A igreja precisa sustentar essas mulheres. Em outros versículos ele vai também falar sobre as viúvas que podem casar de novo, que são novas, porque naquele tempo a expectativa de vida era muito baixa, então morriam muitos homens novos, e que as viúvas poderiam querer casar, não é que elas eram obrigadas, elas poderiam querer casar, por serem novas ainda e terem a possibilidade de viver uma vida marital. E aí a essas ele diz que também não é para colocar na lista de viúvas, e algumas viúvas que queriam se entregar aos prazeres, não casando, mas de alguma forma vivendo uma vida promíscua, aí ele também fala que essa nem crente é, para começar a história. Então também não é para colocar na lista de viúvas. Enfim, então você vê na Bíblia, né, a perspectiva de honrar como obediência e honrar como sustento e provisão e cuidado. Agora a gente vai ver sobre a desobediência, quais são os impactos da desobediência e da desonra aos pais. Lá em 2 Timóteo, Paulo escreve no capítulo 3, né, os versículos 1, 2 e 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, e aí ele vai fazendo mais a lista, né, de pessoas nessas qualidades, ou nesses defeitos. E aí ele fala, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afaste-se. E Paulo está exortando Timóteo, dizendo, você tem que se afastar desse tipo de pessoa aqui, que se dizem crentes, mas fazem essas coisas. E uma dessas coisas é desobedecer pai e mãe. Então a gente vê a grande importância que é a honra e a obediência aos pais. Isso configura, é pesado, né? Isso configura alguém que não é crente de verdade. Por quê? Porque o crente no Senhor Jesus vai agradá-lo, vai buscar agradá-lo. E uma das formas de agradar a Deus é cumprindo a lei de Deus. Não para a salvação, mas por causa da salvação. E um desses mandamentos da lei é obedecer e honrar pai e mãe. De forma que se não honra pai e mãe, Paulo ensina a Timóteo até se afastar dessas pessoas. Então é muito importante a obediência aos pais. Lá no capítulo 1 de Romanos, Paulo vai falar como que a ira de Deus é derramada sobre as pessoas que trocam a verdade pela injustiça. E aí ele entra na questão da idolatria e da perversão sexual. E lá no finalzinho do capítulo 1, ele vai falar sobre outros pecados que é como se Deus estivesse de fato entregando, não é como se Deus estivesse, não, ele realmente está fazendo isso, entregando as pessoas aos seus desejos, né? Ele solta as pessoas, solta o freio das pessoas e elas começam a entrar assim num lamaçal de pecados, sem freio, se sujando de todo jeito, e uma dessas formas é as pessoas não obedecerem aos pais. Então lá no capítulo 1 de Romanos, verso 30, Paulo fala assim, deixa eu abrir aqui para a gente ver direitinho. Romanos 1,30, ele escreve que a ira de Deus se manifesta dessas formas, né? E ele vai fazer uma lista aqui. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneira de praticar o mal, desobedecem a seus pais. Então, dentro desse catálogo de pecados aos quais Deus entrega às pessoas por causa da sua ira, está o fato de não obedecer pai e mãe. Então, isso é muito sério.
Além disso, a gente tem um probleminha lá em Mateus 15, que é quando o Senhor confronta os fariseus por causa da tradição deles. Eu já falei sobre isso aqui um tempo, mas eu vou mencionar de novo. Os fariseus, depois vocês leem Mateus 15, que é um momento interessante, importante para vocês entenderem. Os fariseus confrontam o Senhor Jesus perguntando por que os discípulos deles não se purificam antes de comer. Se purificar, no caso, é lavar as mãos. Só que aqui não é uma questão de higiene, tá? É uma questão de lei ou regra ou costume cerimonial. As pessoas costumavam, naquela época, se purificar lavando as mãos na expectativa de que não se contaminassem ou não se tornassem impuros ao ingerir os alimentos. Qual é a ideia? A lei diz que eu não posso pegar em nenhum cadáver, isso é um exemplo, tá? Não posso pegar em sangue, não posso pegar em cadáver e tal. Então eles entenderam o seguinte, para deixar a lei mais pesada, eles entenderam o seguinte: se eu tocar no cadáver e depois eu pegar o alimento com a minha mãe e colocar na boca, lembrando que eles geralmente comiam com a mão mesmo, né? Os beduínos ainda hoje no deserto lá do Oriente Médio, eles comem dessa forma, eles acham nojento comer de talher, porque eles pensam, cara, outras pessoas colocaram o talher na boca e agora só porque vocês lavaram e tal, e aí vocês vão colocar na boca de vocês. Eles não fazem isso, eles acham isso nojento. Então a mão direita deles é para comer, então eles pegam com a mão. Então eles pensam o seguinte: se eu pegar minha comida com a mão e eu estiver com a minha mão contaminada, porque peguei um cadáver, peguei em sangue ou em qualquer outra coisa que seja impura, e se eu tiver com minha mão impura e eu pegar o alimento e comer, eu vou me tornar impuro por dentro. Para que isso não acontecesse, cerimonialmente eles lavavam as mãos antes de comer. Na perspectiva de que se lavar as mãos já não está mais impuro, então pode comer tranquilo. Então eles perguntaram ao Senhor Jesus, por que seus discípulos não se purificam antes de comer? Aí o Senhor Jesus, muito sábio, em vez de responder a pergunta, ele faz outra pergunta: por que vocês, ao invés de cumprirem a lei de Deus, vocês colocam sobre a lei de Deus, né, dão mais importância aos costumes de vocês, à tradição de vocês? Aí ele vai e confronta, porque vocês dizem, se o filho disser para os pais, o dinheiro que eu usaria para honrar vocês, eu vou reverter para o templo, vocês dizem que esse filho está desobrigado de cumprir o mandamento, honrar pai e mãe. Vocês estão entendendo aqui a pegada, né? O Senhor Jesus está confrontando eles porque eles estão querendo desviar a verba que seria para os pais, para o sustento dos pais, se desviar a verba para o templo, e quem vai ganhar o dinheiro é eles, os fariseus, alguns deles, né? O pessoal do Sinédrio e tal. E aí eles desobrigavam, eles achavam que tinha autoridade de desobrigar a pessoa de cumprir o mandamento. Então eles colocavam a tradição acima do mandamento. Então o Senhor Jesus confronta eles dizendo, por que vocês fazem isso então? Aí é quando o Senhor Jesus vai explicar para a multidão que o que entra pela boca não contamina, que o que contamina é o que sai da boca, né? Que o que entra pela boca depois vai ser expulso pelo corpo, mas o que sai não, o que sai realmente contamina o homem. E aí é quando ele vai falar para os fariseus, né? Aliás, para a multidão, deixe esses fariseus, deixem eles porque eles são cegos, guiando outros cegos. Então, nesse contexto, a gente percebe que o mandamento de Deus, tão importante como a gente viu, que faz parte inclusive da forma como Deus dispensa a sua ira ao mundo, estava sendo ensinado de maneira errada na época dos fariseus, na época de Jesus, no primeiro século. Então, assim, para você ver como é importante, né? O Senhor Jesus trouxe à tona um mandamento para confrontar a tradição dos fariseus. Então, é um mandamento super importante obedecer pai e mãe. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, porque isso é justo. Esse é o mandamento com promessa. Por quê? Porque se fizer isso, aí a possibilidade de haver dias longos e prósperos é muito maior. Continuando o texto, Paulo agora vai ensinar aos pais. É curioso porque os pais são as mesmas pessoas que foram ensinadas há pouco tempo no capítulo anterior, que são os maridos. Porque aqui quando fala, e vós pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, não está se direcionando às mães. Aqui são pais, a palavra é pater, que significa o progenitor masculino. Então Paulo está se referindo ao homem, aquele que é cabeça da família.
Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Se fosse aos pais, no sentido de pais e mães, aos progenitores, tanto masculino quanto feminino, a palavra seria goneus, ou não sei como é que pronuncia, mas seria essa palavrinha aqui. É porque no português, pais significa pai e mãe, ou um conjunto de homens que são pais. Para ficar mais claro, por exemplo, no inglês existe father, que é pai, eu vou falar aqui com o meu sotaque, não sei pronunciar direito, tá? Então, father, que é pai. Mother, que é mãe. Se fosse pais, só homens, então era fathers. Mas se fosse pai e mãe, é parents, uma coisa assim. Então, tem uma palavrinha específica para pai e mãe, que seria goneus no grego. Mas a palavra usada é pater, que seria pais, homens, no plural. Então essa responsabilidade aqui é dos homens, tá? Não é das mulheres. Não quer dizer que as mulheres possam provocar a ira dos filhos, né? Não tem nada a ver com isso. Mas aqui ele joga na mão dos pais a responsabilidade da educação dos filhos. Dos pais homens, no caso. Não provoqueis, porque o homem é o líder da casa, né? Então qualquer coisa que acontecer dentro da casa, o responsável vai ser o homem. Da mesma forma que aconteceu no Jardim do Éden. Quando Eva pecou, mesmo que ela depois convenceu Adão a pecar, Deus cobrou de Adão, não cobrou de Eva, Deus cobrou de Adão, porque ele era a cabeça, ele era a autoridade. Da mesma forma, a família é cobrado dos homens, do cabeça da família, a educação dos filhos. Não provoqueis a ira os vossos filhos, aliás, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Provocar a ira aí significa zangar. Ai, meu cabelo tá. Zangar, irritar a criança, irritar o filho. E assim, eu vou fazer um comentário aqui. Todas as vezes que eu vi alguém explicando esse texto, sempre traz a ideia de que não é interessante a gente criar os nossos filhos de maneira a irritá-los, né? De maneira a obrigá-los a fazer alguma coisa que não seja da alçada deles, ou tipo, você querer que ele seja alguma coisa que ele não quer, em relação a buscar alguma profissão ou algo do tipo. Mas não que não tenha isso, ou de alguma forma você irritar seu filho, não sei como isso poderia ser possível, numa disciplina, por exemplo, você acaba irritando seu filho. Mas você é ensinado pela mesma palavra a disciplinar seu filho, inclusive com vara. No caso é um cipó, tá? Não é um pedaço de pau, não. É um cipó. É um ramo, alguma coisa leve. Na tradução da palavra correta lá, da palavra, literalmente seria ramo ou cipó. Então a própria palavra nos ensina a disciplinar nossos filhos, mas nesse momento em que nós disciplinamos, automaticamente ele vai ficar irritado. Então, e assim, eu dei uma olhadinha em todas as traduções que eu tenho acesso aqui, e todas trazem essa perspectiva de não provocar o filho a ira, tipo de não induzir ele a ficar irado. Né? Se a gente for na NVI, por exemplo, a NVI fala assim, pais não irritem seus filhos. Aqui eu tenho outras versões, a NTLH, a nova versão, a nova NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. A mesma coisa que da NVI. Na ARA, né, a revista atualizada. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. É a que eu estou usando aí. A NVT, pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Então, todas as versões trazem essa perspectiva de não fazer com que os filhos fiquem com raiva. No entanto, eu não tenho autoridade para isso, mas eu vou propor a vocês, tá, uma perspectiva um pouco diferente. Eu peguei o texto no original e traduzi no Google Tradutor. Isso é bem mequetrefe mesmo, sabe? Mas eu traduzi no Google Tradutor e ficou dessa forma. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Espera aí só um minutinho. Beleza, vocês conseguem ver aí? Deixa eu ver, tá abrindo. Vocês conseguem ver a tela da tradução? Sim. Beleza.
Então aí eu peguei o texto, copiei e colei lá do grego, né? E aí ficou assim, ó: e pais, não provoquem a ira de seus filhos, mas criem-nos na disciplina e na administração do Senhor. Dá para entender dessa forma? Dá. Com certeza dá para entender dessa forma, não irritar seus filhos. Mas eu estava hoje vendo uns vídeos sobre a guerra de Israel contra o Hamas e algumas perspectivas e tal. E em algum comentário eu percebi que pode ser que tenha algo a mais aqui. Que, por exemplo, aqui eu não sei qual é a posição de ninguém aqui em relação a isso, tá? E assim, eu não quero ser político nisso, mas eu vou trazer à tona uma realidade. As crianças palestinas, ali da faixa de Gaza, elas são doutrinadas, ensinadas a ter ódio dos judeus. Pelo menos a maioria delas, ou uma parte delas, tá? Agora eu não sei qual é a porcentagem aqui, mas as crianças que têm ali contato com o Hamas, por exemplo, elas são doutrinadas, são ensinadas a ter raiva dos judeus para que elas possam, no futuro, se aliar ao Hamas e nessa tentativa de destruir o Estado de Israel, que é a intenção deles, isso está no estatuto deles, não é nenhum segredo. E aí, ouvindo isso, eu pensei, cara, pode ser que a ideia esteja também ligada a isso. Não provoquem a raiva, a ira nos seus filhos para que eles, de alguma forma, ajam com raiva, pagando o mal com o mal. Por exemplo, quando você está com seu filho está na escola e aí alguma criança, por ser criança, ali nas brincadeiras, acaba mordendo ele ou fazendo alguma coisa que não é legal. O que é que acontece? Existem alguns pais que vão ensinar os filhos a revidar de forma, aliás, pagando com a mesma moeda. E isso você está trazendo para o seu filho uma educação completamente equivocada. Você está ensinando seu filho a pagar o mal com o mal. E às vezes nem você sabe se o contexto daquele mal que foi cometido foi de fato daquela forma, se foi realmente querendo ou não. Também acho, né? Também. Querendo, se foi realmente alguma coisa que foi feito de propósito. Às vezes até é de propósito, tem menino que só deu na causa. Mas a forma que nós que temos a palavra de Deus, devemos ensinar ao nosso filho é aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. O que o Senhor Jesus nos ensinou? Que nós devemos ser pacíficos e pacificadores, né? Bem-aventurados os pacificadores, nós devemos ceder o outro lado da face, né? Para que a gente... ceder a outra face não é ser besta, tá? É ter humildade e não pagar o mal com o mal, que também é o que o Senhor nos ensina, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Então, eu penso que é muito mais profundo do que simplesmente essa coisinha de ficar, não irrita seu filho, não faça raiva. Cara, ok, isso é o mínimo, né? Então, assim, eu penso que está muito mais... Porque Paulo vai falar sobre mais criai-os na doutrina e a administração do Senhor. Paulo está falando de educação aqui. Paulo está falando de criar, de como você deve moldar a mentalidade do seu filho. Então, eu penso que essa não provoqueis a ira, eu acho que é mais ligado a isso. Não ensine seus filhos a revidarem com a mesma moeda. Mas ensine ou crie-os na doutrina e a administração do Senhor. E qual foi a doutrina e a administração do Senhor? Dê a outra face, não pague o mal com o mal, né? Nesse sentido aí. Vocês pegaram aí a ideia, né? Beleza. Então, mais criados na doutrina e administração do Senhor. Qual é a motivação? Por que eu devo criar na doutrina e na administração do Senhor? Lá no capítulo 3 da carta aos Colossenses, Paulo está falando sobre esse mesmo assunto aqui. Mesminho assunto, você pode olhar lá depois, é a mesma coisa, com outras palavras, talvez, mas a ideia é a mesma. Ele vem falando sobre se sujeitar uns aos outros, fala sobre como a mulher se sujeita, como o marido se sujeita ou serve, e aí como os filhos também. E lá ele coloca esse textinho, que os pais não devem provocar a ira dos filhos para que eles não fiquem desanimados. Por causa disso, pode ser que realmente faça sentido essa ideia das traduções, né? Não deixe seus filhos irritados para que eles não fiquem tristes, não desanimem e tal. Beleza. Então essa é a motivação, tá bom? Mas eu quis trazer essa outra perspectiva também que eu acho que faz sentido.
E aí a palavra mais criai-os, a palavra criar aqui, ela significa alimentar, nutrir, educar, tornar maduro. Então, criar envolve tanto a questão da provisão quanto a educação. Na doutrina, a doutrina aqui é a palavra paideia. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas paideia é assim, de uma forma bem genérica, porque eu vi isso quando eu fazia letras nas cadeiras de pedagogia. Eu vi que isso constituía mais ou menos a pedagogia dos gregos naquela época, né? Tudo que era virtuoso, tudo que fazia parte da educação, tanto para a intelectualidade quanto para o convívio na sociedade, isso era a paideia. E Paulo usa essa palavra, paideia. Então, crie na paideia do Senhor. Né? Qual é a paideia do Senhor? Qual é tudo que o Senhor ensina em questão de virtude, de convivência em sociedade, em espiritualidade? Então, você cria os seus filhos nessa perspectiva, nessa disciplina. A palavra administração significa conselho, exortação. E aí eu trouxe um versículo lá em 6 de Deuteronômio, para vocês verem como isso fazia parte da cultura dos judeus ou dos israelitas, a questão da criação dos filhos dentro da administração e da doutrina do Senhor. No caso, na época, né, da lei de Moisés. Lá no capítulo 6 de Deuteronômio, versos 4 a 9, está escrito o seguinte: Ouça, ó Israel, esse aqui é o texto mais importante da Torá, tá? Um dos textos mais importantes da Torá, que é o Shema Israel, né? Ouça Israel. E aí o Senhor fala o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, na verdade isso aqui Moisés escrevendo, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Olha aqui, ó, no verso 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas, sobre essas coisas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos seus braços e prendas na testa, escrevas nos batentes das portas de sua casa e de seus portões. Então, aqui o que Moisés ensina vocês têm que ensinar isso o tempo inteiro aos seus filhos. Tudo que a lei ensinou, vocês vão ter que inculcar na cabeça dos seus filhos. É como se você estivesse pegando, abrindo a cabeça dele e colocando lá dentro. Todo dia, o dia todo, em toda oportunidade. Lembra quando Paulo ensina, né, aqui em Efésios, né, sobre remir o tempo? Então, a gente precisa aproveitar as oportunidades. Em toda oportunidade nós precisamos ensinar os nossos filhos. É por causa desse texto que os judeus usam os filactérios, é aquela caixinha que fica aqui na testa, que inclusive dentro da caixinha tem esse texto que eu li, o Shema Israel. Eles usam aquela nas portas, não sei se vocês já viram em The Chosen, toda porta que o pessoal vai, eles beijam a porta, beijam um negocinho da porta. Aquilo ali esse mesmo texto está dentro daquelas caixinhas ali nos umbrais da porta. É esse texto aqui. Porque fala assim: amarre-as como sinal no seu braço e prenda na sua testa e escreva nos seus batentes. Então, os filactérios, eu acho que é filactérios o nome, que fica aqui na testa ou no pulso, na mão, no braço. E a ideia vocês têm que ensinar isso para os filhos de vocês o tempo todo. Aí eu vou contar agora um episódio que aconteceu hoje que vai dar para ilustrar muito bem, eu achei interessante. A minha filha hoje, ela tem 5 anos, tá? Heloísa. E ela hoje encucou, não queria ir para a escola de jeito nenhum. E aí, ela disse para a mãe que não queria ir para a escola porque estava com dor de barriga. Só que eu não caio nessas, né? A mãe é mais fácil de cair, mas eu não caio. E aí, beleza, eu deixei, tudo bem, não vai pra escola, ok. E aí, quando foi depois, eu tava sozinho com ela, eu chamei ela e falei assim: filha, você tá com dor de barriga? Aí ela ficou meio assim, né? Eu falei: tu tá com dor de barriga mesmo? Eu comecei a tentar puxar dela a verdade. Aí eu falei assim: não, fala pro papai mesmo, você tá com dor de barriga ou não. Se você não tiver, não precisa ter medo, papai não vai brigar com você, me fala, só me fala. Aí ela falou que não tava. Ela ficou assim, com vergonha e tal, falou que não tava com dor de barriga.
Aí eu falei, mas por que você falou pra mamãe que você tava com dor de barriga? Aí ela falou que não queria, porque não queria ir pra escola, né? Aí eu falei, entendi e tal. E aí comecei como quem não quer nada, né, explicar pra ela a gravidade disso. E aí eu comecei bem pequeno, mas depois até o final deixar bem grande a coisa, bem extraordinária. Então eu comecei a falar, olha filha, você sabe o que foi que você fez com a mamãe? Você enganou a mamãe. Porque você falou que estava com dor de barriga, mas não estava. E aí, o que é que você acha assim, de enganar a mamãe? Você acha que é certo? Aí ela já começou a ficar pensativa, assim, refletindo. Não, não é certo. Agora vamos entender o que é que você fez. Assim, você sabe que você mentiu, né? Porque assim, enganar a mamãe é contar uma mentira. E o que é que você acha disso? Aí ela ficou também mais. Vai piorando a situação. E eu falei, olha, então, e tem um problema. Quem é o pai da mentira? E ela sabe quem é o pai da mentira. Ela falou, é Satanás. Eu falei, pois é. Por que você tem medo? Deixa eu chegar lá. Ela assiste Superbook, né? É um desenho bem legal que tem sobre as escrituras e tal. Só que ela não assiste nenhum episódio em que o Satanás aparece. Aí eu usei isso. Eu falei assim, por que você tem medo de ver o Satanás no Superbook e não tem medo de ser enganada por ele? Porque foi ele que fez você contar essa mentira. Foi ele que te enganou, fazendo com que você enganasse a mamãe. Por que você não tem medo disso? Você tem medo dele lá no Superbook, mas não tem medo dele te enganar na prática, na vida real. Aí ela, nossa, ela ficou muito assim, na hora ela já queria subir para falar com a mãe dela. Aí eu falei, calma, vem aqui. Aí eu falei, olha, você precisa se arrepender do seu pecado, porque o que você fez é pecado. Então você precisa se arrepender do seu pecado e ir lá pedir perdão à mamãe, confessar o que você fez, que você enganou ela, que você mentiu para ela, que você não estava com dor de barriga, que você só não queria ir para a escola. Aí ela, eu já estava com vontade de fazer isso, então tá bom, aí foi. Quando ela foi, aí ela pediu perdão, confessou o pecado dela, pediu perdão à mamãe. Beleza, a mamãe perdoou, entendeu? Tava tudo certo. Quando ela voltou, eu falei, beleza, deu tudo certo, pediu perdão, confessou, confessei, beleza. Agora você sabe quem foi que ficou chateado com você também? Aí ela ficou, quem? Eu falei, Papai do Céu. Porque todo pecado cometido contra alguém também é cometido contra Deus. E aí eu falei assim, olha, então vai conversar com o Papai do Céu, fala pra ele o que você fez e que não quer mais fazer e pede perdão. Aí ela foi, né, ali no cantinho sozinha, eu falei, olha, não é por obrigação, tá? Tem que estar no coraçãozinho, realmente o arrependimento, mas eu me arrependi. Então, a ideia é que a gente precisa aproveitar essas oportunidades, porque assim, se a gente não aproveita isso, não pega esse momento, eu não consigo engendrar na mentalidade dela o perigo da mentira. Não é só uma mentirinha que poderia passar. Não, é um momento em que eu preciso ter sabedoria para poder ensinar ela a colocar na cabeça dela, na mente dela, formar o caráter dela, para que ela entenda que qualquer mentira, por mais simples que pareça, porque não é simples, mas por mais simples que pareça, ela não deve ser praticada. Porque o pai da mentira é o diabo. Então, a oportunidade que eu tive, eu glorifiquei a Deus por isso. Meu Deus, que bom que isso aconteceu. Por quê? Porque eu pude ensinar minha filha. Eu quero que ela tenha medo mesmo de mentir. Medo de mentir. A gente vai ver aqui que medo faz parte dessa questão da submissão e da sujeição às autoridades. Então, a ideia é que ela tenha realmente uma repulsa pela mentira. E eu louvo a Deus porque eu consegui aqui de alguma forma ensinar minha filha na administração e na doutrina do Senhor. Ela realmente ficou bem pensativa, eu espero que tenha surtido algum efeito. Vamos lá. Agora Paulo vai sair do âmbito familiar e vai entrar no âmbito mais das relações trabalhistas, tá? Lembrando que naquela época as relações de trabalho não eram nos padrões da atualidade. É importante eu falar sobre isso porque quando eu falar sobre escravos, porque aqui a palavra servos é escravo, e que existia naquela época realmente a escravatura que fala, né? A gente vai sempre remeter à ideia da escravidão no sentido da escravidão que aconteceu aqui no Brasil e na época colonial, né? Só que não era esse padrão de escravidão, tá?
A escravidão aqui era uma coisa terrível. Não que não fosse lá também, mas a escravidão naquela época era diferente. Ela existia de maneiras diferentes. Às vezes as pessoas se tornavam escravas para pagar dívidas, o que não é justificável, tá? Mas são situações completamente diferentes. Na cultura isso fazia todo sentido. E tem algumas outras questões que fazia sentido a escravidão na época, não que seja justificável, mas dentro do imaginário coletivo, dentro da cultura da época, isso era aceitável. Quando a Bíblia fala de escravidão, não está endossando a escravidão, mas está explicando que, se é daquela forma, a gente precisa se submeter. Até porque o que ele está ensinando aqui é a submissão. Se Deus deu autoridade daquela forma tem que ser até que aquilo, o próprio Deus, mude como aconteceu. E como agora a gente não tem mais a escravidão nos padrões antigos, mas não se iludam, existe muita gente trabalhando em regime de escravidão, que configura escravidão aí pelo mundo afora. Vamos lá. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. A palavra obedecer eu já trouxe aqui, que significa ouvir, escutar, ouvir uma ordem. Né? Temor e tremor é estremecer de medo mesmo, é ter reverência, é um medo que te causa, que te joga no chão e faz reverenciar. É nesse sentido que os servos devem obedecer aos seus senhores, lembrando que a autoridade que Deus concedeu, a autoridade que o Senhor tem foi Deus que concedeu, tá? Aqui a gente vai trazer a aplicação para nossos dias e nós não vamos falar servos porque nós não somos escravos, mas podemos ser funcionários. Dentro dessa relação de trabalho nós somos funcionários, colaboradores, como falam hoje em dia, nesse politicamente correto, que eu não sei porquê, funcionários ou colaboradores. Beleza. Então nós devemos obedecer os nossos patrões com temor e tremor, com reverência. Claro que não é, a gente não vai ficar se tremendo de medo deles, como os escravos naquela relação de trabalho existia essa perspectiva, né? Hoje em dia não precisa disso tudo, mas que a nossa reverência a eles seja exercida. Porque o padrão nós precisamos servir aos nossos patrões como nós servimos ao próprio Cristo. E Cristo é o padrão. Como que a gente serve a Cristo? Claro que como que a gente serve a Cristo biblicamente falando, né? Porque tem crentes que não servem a Cristo da maneira correta. Então, o padrão é bíblico. Como que Cristo é difícil. É difícil mesmo. Mas assim, a palavra está ensinando, né? Eu não posso simplesmente chegar e dizer, não dá, não faz. Não, é assim que a palavra ensina. Mas daqui a pouco a gente vai falar dos patrões, tá? Relaxa um pouquinho que vai dar certo. Então, com temor e tremor, na sinceridade do nosso coração, como a Cristo. Como que a gente deve servir a Cristo? Com temor e tremor. E com sinceridade de coração. Nesse padrão, nós vamos exercer o nosso trabalho diante do nosso patrão. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Vou ficar quieto. A sinceridade do coração é uma virtude que é livre de pretensão, de hipocrisia. Você faz com sinceridade. Você faz com verdade, sem hipocrisia. Eu trouxe aqui um texto sobre como que de alguma forma é ilustrado um momento em que alguém tem tanto temor e tremor diante de Cristo que a ponto de cair no chão, né? Lá em Apocalipse 1, verso 17, João está ali relatando como que foi quando ele viu o Senhor Jesus ali face a face, na visão dele, né? Ele fala assim, eu quando o vi, caí a seus pés como morto. Olha o medo que ele ficou. Ele se tremeu todinho. Então, olha como que é o padrão, né? A reverência que nós temos ao Senhor, que nós devemos ter, é porque a gente não viu. É porque a gente não viu o Senhor ainda. Mas se nós víssemos com toda a glória, com todo o esplendor dele, a gente cairia no chão sem medo de ser feliz, eu digo isso. A gente com certeza ia reverenciá-lo. E aí João está relatando isso, né? Que caiu como morto. Nesse
nesse padrão nós devemos reverenciar o nosso patrão, tá? Mas, a gente vai continuar aqui, deixa eu ver. Não servindo à vista, como para agradar aos homens. Ele está falando aos servos, tá? No caso, aos funcionários. No nosso caso aqui, a gente aplica para os funcionários. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Servir à vista. Aqui, não servindo de aparência, de hipocrisia, como alguém que é hipócrita, que só faz as coisas bem feitas diante do patrão, não sendo babão, exatamente. Não é o seu padrão de qualidade de serviço não deve oscilar. Uma hora é muito bom porque está diante daquele que é seu supervisor, mas quando não precisa ser bom. Não, a gente não deve ser hipócrita. Nosso trabalho tem que ser de qualidade, o patrão estando ou não presente, na presença ou na ausência. Por quê? Porque a gente tem que ter em mente o seguinte: todo o nosso serviço, ele não é feito simplesmente a alguém, mas ele é feito a Deus. Lembra da nossa responsabilidade que Deus concedeu à humanidade lá no Jardim do Éden, que a gente falou sobre isso na semana passada, né? Que é a ideia de dominar a terra, de dominar toda a criação de Deus. Então, quando a gente exerce o nosso trabalho, claro que esse domínio não vai ser uma única pessoa que vai ter domínio sobre a terra toda. Não, é a humanidade que vai ter domínio sobre a terra. E essa humanidade só pode ter domínio sobre a terra se cada um fizer o seu papel. E o meu papel é fazer o meu serviço da maneira correta, o serviço com qualidade. O outro vai ter que fazer o serviço dele com qualidade também. E cada um fazendo o seu serviço com qualidade, nós estaremos dominando a criação, que foi mandamento de Deus, que era um propósito da criação do homem, né? Então, por isso que eu não posso fazer o meu serviço bem feito apenas na presença dos meus supervisores. Eu tenho que lembrar, quem está me supervisionando é Deus, e eu tenho que fazer o meu serviço bem feito para Deus. Olha aqui, não é para agradar a homens, a gente faz como sendo servo de Cristo para agradar ao próprio Deus, não é servindo a homens. Gente, a gente tem que perder essa perspectiva de que servir a Deus é apenas no âmbito de igreja, no âmbito religioso. Eu vou servir a Deus, vou trabalhar em alguma coisa, fazer alguma coisa. Não tem nada a ver isso aí, né? Muito pelo contrário. O seu serviço a Deus ele deve ser feito no seu cotidiano. É no seu serviço dentro do seu trabalho, é no seu serviço dentro da sua casa, dentro da sua família, em todas as esferas da sociedade. Você tem que fazer um serviço bem feito, porque esse serviço ele é prestado ao próprio Deus. Em qual sentido? Ora, Deus quer que a humanidade domine a Terra, no sentido de cuidar dela e de entendê-la e de promover a criação e a grandeza da criação, entender como isso funciona e fazer com que as coisas funcionem. E eu só posso fazer isso da maneira correta se eu fizer o papel correto. Então, dentro da família, eu vou ser o quê? Você o esposo e você é o pai. E vou exercer a autoridade da forma correta, fazendo o meu serviço do jeito certo. Dentro do meu emprego, eu vou fazer o serviço do jeito certo, exercendo o meu papel da maneira correta, para que a ordem funcione da maneira que Deus quer. Então, servir a Deus não é só no âmbito da igreja, também é. Só que, na verdade, servir no âmbito da igreja está servindo a igreja. E, obviamente, servindo a Deus, por consequência. Mas está servindo a igreja. No seu cotidiano, você vai estar fazendo o seu trabalho servindo a Deus também. Tem alguns relatos dos puritanos. Foi vou dizer assim, uma classe de crentes que houve aí na história que eram exemplares, a maioria deles excelentes. E aí, assim, eles tinham o lema de uma vida para a glória de Deus mesmo, sabe? Então, eles serviam muito bem, muito bem. Tudo que eles faziam com excelência. E aí eu vi um relato sobre algumas pessoas, por exemplo, que queriam comprar cadeiras. Isso era bem antigamente, não existia indústria ainda, tá? Então tudo era feito artesanalmente. Então vamos supor, alguém queria comprar uma cadeira, alguém que não era crente, queria comprar uma cadeira. A maioria das pessoas procuravam os puritanos para fazer as suas cadeiras. Por quê? Porque as pessoas que não eram crentes, não tinham essa perspectiva de estar fazendo as coisas para Deus,
Elas faziam a parte que era visível da cadeira, que as pessoas iam ver, muito bem, muito bonitinho. Só que não era toda a cadeira que era bem acabadinha, perfeita. Mas as cadeiras do puritano não era, dos puritanos não era. Até aquela parte de baixo da cadeira, onde ninguém nunca ia ver, era feita com perfeição e com excelência. Por quê? Porque eles estavam fazendo para Deus, e Deus vê tudo. Né? Então, quando eu ouvi isso, meu Deus do céu, eu trabalho com caixas, eu tenho uma gráfica em casa e eu trabalho com embalagens. E antigamente, se tivesse algum probleminha ali, outra lá, eu deixava passar e tal. Hoje eu me sinto culpado se eu ver alguma coisa assim que não está dando certo. Eu digo, não é para minha cliente, porque eu trabalho com noivos, né? Não é para minha cliente essa caixa. Eu estou fazendo para ela, mas no fundo é para que a ordem funcione e eu preciso fazer o negócio bem feito, porque Deus é quem vai receber esse serviço. Então, as reclamações diminuíram muito, tá? E eu tenho aprendido com isso. Nós servimos a Deus no nosso trabalho. Não é só no âmbito da igreja, esquece isso, pelo amor de Deus. No seu trabalho, na sua vida ordinária, você serve a Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui, nós temos que fazer o nosso serviço não para agradar os homens. E aqui ele está falando de relações de trabalho. Não é para agradar os homens, é para agradar a Deus. E aqui eu trouxe até um texto que ele fala lá em Gálatas 1. Paulo, quando está falando lá em Gálatas, ele está dizendo que prega a verdade e não vai deixar de pregar a verdade, porque ele não está ali para agradar a homens. E ele diz assim, Gálatas 1, verso 10. Boa sorte. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou eu tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Aqui ele não está falando de relações de trabalho, tá? Paulo está falando aqui sobre pregação do evangelho, pregação da verdade. Só que ele está dizendo aqui no nosso texto em Efésios que também nosso trabalho não deve ser feito para agradar a homens. Então, se a gente fizer uma interligação aqui, ele fala o seguinte, se eu estou procurando agradar a homens, já não sou servo de Cristo. Então, se o nosso trabalho secular, por mais que seja secular, né, nosso serviço no nosso trabalho ordinário, é feito apenas para agradar as pessoas, você não está sendo servo de Cristo. Se isso não trouxer um senso de responsabilidade para você, meu Deus do céu, que Deus abra a sua mente e a minha também. Porque o nosso serviço não é para os homens. Por mais que os homens estejam nos pagando, por mais que os homens que sejam agradados de alguma forma, o próprio Deus é que está sendo servido nesse momento, por você. Então faça um bom trabalho, porque é para Deus. E Ele vê tudo, tudo. E ele fala o seguinte, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Aqui é galardão mesmo, tá? Recompensa. Então isso é uma motivação. A gente vai fazer bem feito porque quer agradar a Deus e a gente ainda tem um bônus. A gente sabe que todo o bem que nós fizermos, nós seremos recompensados. Esses bens não estão relacionados simplesmente a trabalhos em prol da igreja. Estão também, mas no seu trabalho, Paulo está falando sobre relações de trabalho, mais uma vez eu toco na tecla. Deus recompensará o seu trabalho bem feito. De alguma forma Deus vai recompensar, que não diz como que é. Mas uma recompensa é o seu salário. O salário que você recebe no começo do mês. É a recompensa que o próprio Deus proveu para você. Ou você acha que o seu salário é porque você tem capacidade de angariar. Não se iluda, você só consegue fazer o seu trabalho porque você respira. E o fôlego que você respira é de Deus. Então, tudo que você tem, você deve a Ele e eu também. Então, essa é uma recompensa, o seu salário já é uma recompensa. Se você não fizer bem feito, você vai perdê-lo. Em algum momento você vai perdê-lo. O dízimo já é uma devolução daquilo que Deus prepara para a gente, né? Você já devolve alguma parte ali como gratidão. E isso também é lindo. Você reconhece que você recebe de Deus. Não é a sobra, pelo contrário, Deus me livre. É a primícia, né? Você reconhece que você recebe de Deus e aí você vai abençoar a igreja com essa providência que Deus te deu. Então, assim, todo trabalho, em última instância, é direcionado a Deus e cumpre o propósito inicial da criação. Qual é esse propósito? Dominar a terra. Beleza?
Vamos falar agora dos patrões, né? Vamos equilibrar a coisa aqui, para não ficar muito pesado para nós. Olha como é que Paulo conclui o texto. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, para com os servos, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles, ou seja, o Senhor dos escravos, e o vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Olha a orientação. Vós, senhores, no caso hoje, vós, patrões, fazei o mesmo para com eles. O mesmo o quê? Como é que Paulo começa lá? Para que os servos obedeçam e tremam diante deles. Então, faz o mesmo com os servos. Tremam diante deles. Temam e tremam. Por quê? Porque o Senhor deles está no céu e vê todas as coisas. Então, trema diante deles, lembrando quem que está por trás dele ali. O patrão, o seu funcionário não é um capacho. Não é um tapete para você pisar. Por quê? Porque o Senhor do seu funcionário está no céu. Então, quando você vê seu funcionário, olhe, veja Deus ali. Veja Deus. Porque Deus é quem cuida dele. Então, trema diante dessa verdade. Qual é a motivação dos senhores se comportarem dessa forma? É exatamente essa. O Senhor deles, o Senhor dos servos, é o mesmo Senhor seu. Isso se o servo for crente, né? Se o Senhor for crente. E não faz distinção de pessoas. Não é porque você é patrão, não é porque você é senhor que Deus vai te tratar de uma maneira e o teu servo de outra. Isso acontece nesse âmbito humano, que existe hierarquias, é inevitável, existe hierarquias. O funcionário é menor do que o patrão, no âmbito humano, nesse contexto terreno. Diante de Deus não existe isso. O funcionário está exatamente no mesmo patamar do patrão, então trema diante do seu funcionário, porque diante de Deus vocês são iguais, e Deus vai tratar da mesma forma, sem distinção nenhuma, sem diferença alguma. E aí eu acho interessante que Paulo ensina os patrões a não ameaçarem os seus servos, os senhores, né? Porque naquela época e no contexto de escravidão, obviamente, existiam as ameaças, né? Se o servo não fizesse aquilo do jeito que o patrão estava dizendo, existiam algumas ameaças. Hoje a gente tem as ideias de punições, advertências, suspensões e tal. Então Paulo diz, não deixando as ameaças, ou seja, você tem que tratar o seu servo deixando de fora as ameaças. Você não vai fazer com que o seu servo trabalhe para você por medo. Não é assim que existe, que Deus instituiu a autoridade. Você vai fazer com que o seu servo faça o trabalho, fazendo ele entender que é a responsabilidade dele e que ele precisa fazer porque ele é servo. Ele tem que cumprir o papel dele nessa relação. E você vai cumprir o seu. O Senhor cumpre o seu, o servo cumpre o dele. Não precisa de ameaça nisso. Cada um entendendo seu papel, sabendo o que é que tem que ser feito, não vai precisar de ameaça. Só que o que eu acho interessante é que Paulo ensina isso para os senhores ameaçando. Que ele fala, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor deles está no céu e não faz a acepção de pessoas. Ou seja, eu estou ameaçando vocês. Olha direitinho, porque se vocês não fizerem a coisa direito, Deus não faz acepção de pessoas e ele vai castigar vocês. É mais ou menos assim. Então, Paulo ensina os senhores a não ameaçar, ameaçando, né? A autoridade do senhor sobre o escravo é limitada dentro de um contexto de relações de trabalho. Então, não tem a mesma ideia da autoridade concedida ao marido em relação à esposa, ao pai em relação aos filhos. A mesma autoridade. Não é autoritarismo, não é poder no sentido de mandar e desmandar. Não. Você vai exercer a autoridade no sentido bíblico, servindo, cuidando. Ele vai ter que fazer o trabalho dele? Vai, mas você vai ter que trazer a providência para a vida dele também, né? Essa é a situação dos senhores. Gente, já são 10h30, meu Deus do céu. Aqui é o último slide agora. Peraí, o último slide. É só uma definição de autoridade bíblica, tá? Eu tentei fazer uma definição, não estou dizendo que essa é o padrão, mas eu acho que fica mais fácil de entender. Em todas as esferas da sociedade, nós fomos postos, ora como administradores ou mordomos, lembrando que a palavra mordomia, que vem de mordomo, é administrar. Então, ora nós fomos postos como administradores, como mordomos.
e ora... eu vou colocar no YouTube, tá? E ora como administrados. Então, em alguma situação da sua vida, você vai ser um administrador, um mordomo. Em alguma outra situação, você vai ser administrado. Em algum âmbito, dentro de casa, fora de casa, por mais que você seja mulher ou não, que você seja filho ou não, você vai administrar alguma coisa. Devemos então entender o papel de cada ente nas respectivas relações e exercer esse papel com excelência e respeitar as autoridades por Deus instituídas. Então, vamos supor, se em algum momento eu tenho que exercer o papel de pai, eu sou autoridade. Se eu sou marido, eu sou autoridade. Mas se eu sou funcionário, eu não sou autoridade. Então eu preciso entender nessa relação o que é que eu sou. Eu sou isso. Então eu vou fazer o meu papel da maneira mais excelente possível. A esposa, na relação entre marido e mulher, ela não é autoridade. Então ela vai fazer o papel dela como não sendo autoridade. No entanto, entre mãe e filhos, ela é autoridade. Então ela vai exercer o papel dela de autoridade. Se a mulher é patroa, ela vai fazer o seu papel dela de autoridade. Se ela é funcionária, ela vai fazer o papel de funcionária. Então, cada um entendendo qual é a relação desse momento. Eu vou, então, entender qual é a nossa relação nesse momento e vou exercer o meu papel da maneira mais excelente possível. Entendendo e respeitando as autoridades por Deus instituídas. Toda autoridade é instituída por Deus, seja ela em qual âmbito for. Nos níveis maiores da sociedade e nos níveis menores, nas bases ou nos maiores patamares. Respeitar as autoridades por Deus instituídas. Afinal, como disse Paulo aos Romanos, no capítulo 13 de Romanos, Paulo fala, não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então, Deus quis fazer dessa forma. Existem relações diferentes. Sempre vai ter uma hierarquia, sempre vai ter uma autoridade. Qual é o seu papel? Descubra e faça da maneira excelente. E também, como disse Jesus a Pilatos, nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Olha que exemplo, gente. Quem é Jesus? Ele é Deus. Mas ele, dentro da relação entre ele e Pilatos, ele reconhece que Deus deu autoridade a Pilatos. Meu Deus do céu, como assim? Jesus é o criador do mundo, é o criador de tudo que a gente vê e não vê. No entanto, nessa relação entre Jesus e Pilatos, ele entendeu, meu pai deu autoridade a você. Então ele vai se submeter, fica calado. Que exemplo, meu Deus. Só que Pilatos pergunta as coisas a ele, né? E você não sabe que eu tenho autoridade para matar você ou para deixar você vivo? Olha só, não, você tem autoridade, porque o meu pai te concedeu. Ponto. Em outro texto ele fala assim, se eu quisesse, eu pediria legiões de anjos ao meu pai e ele mandaria. Mas eu vou respeitar a autoridade que Deus te concedeu, que meu pai te concedeu. E aí ele não pede. Em um outro momento, Deus, o Senhor Jesus, sempre reconhecendo a autoridade que está sobre ele, enquanto ele é homem aqui, homem esvaziado, né? Ele, quando está orando ao Pai lá no Getsemane, ele fala, Pai, faz passar de mim esse cálice. No entanto, seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, ele mais uma vez entende que nessa relação entre pai e filho, o pai é a autoridade e ele se submete a essa autoridade. Perfeito, perfeito. Ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, né? Então, esse é o exemplo. A gente precisa, se ele, sendo Deus, entendeu que nesse momento da vida, a relação o relacionamento ali estava estabelecido uma hierarquia e Pilatos tinha recebido a autoridade, não ele se submeteu a essa autoridade. Quem somos nós, então, para não fazermos dessa forma? Ele é o modelo, ele é o alvo, é para ele que nós olhamos e é nele que nos espelhamos. Então, por isso, quer doa ou não, nós precisamos nos submeter às autoridades que Deus instituiu sobre nós. É difícil. Eu não sei nem como. É difícil. Mas por acaso não foi difícil para o Senhor Jesus? Qual foi a consequência dele se submeter à autoridade de Pilatos? Se ele quisesse, ele teria pedido legiões de anjos e Deus teria mandado.
E ele não teria sofrido nada. Mas ele quis se submeter à autoridade que Deus constituiu sobre ele. E qual foi a consequência disso? Ele morreu. Ele foi pisoteado, foi cuspido, passou por uma vergonha gigantesca. Porque ele quis se submeter à autoridade que Deus colocou sobre ele. Então, doer não é motivo para que a gente não se submeta. Né? Ser difícil não é motivo. Quem é seu exemplo? Né? Então é isso, gente. Hoje foi esse o assunto. Eu espero que vocês tenham compreendido a necessidade de entender qual é o papel de cada um nas relações e que o Senhor nos dê condições para que nós nos submetamos. Tanto no sentido de nos submeter às autoridades, quanto e principalmente no sentido de nós abraçarmos a nossa responsabilidade de sermos autoridade na relação correta. Então, homens, assuma a sua responsabilidade de autoridade dentro do lar. Pais, assumam a sua responsabilidade sobre seus filhos, de criar na administração e na doutrina do Senhor. Patrões, assumam a sua responsabilidade sobre os seus funcionários, cuidando deles, não ameaçando, não torturando, não mandando e desmandando. E cada um assuma a sua posição. Foi a posição que Deus te colocou. Honre a Deus honrando a sua posição. Beleza? Vamos orar. Vocês têm alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta? Algum comentário? Eu estou morrendo de fome. Eu vou comer alguma coisa daqui a pouco. Então, beleza. Eu vou orar para a gente encerrar, tá bom? E aí a gente fica com esse aprendizado aí para a vida. Vamos lá, vamos orar, tá bom? Pai Santo, nós te agradecemos pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra é viva e ensina, Senhor. Ela não fica obsoleta, porque esses ensinamentos foram escritos há quase 2000 anos e eles são atuais, são maravilhosos. Nós te pedimos que o Senhor nos dê condições de nos submetermos às autoridades que o Senhor colocou sobre nós, entendendo que o Senhor é quem estipula as hierarquias e que isso é agradável a Ti. Foi assim que o Senhor quis fazer e o Senhor é Deus e não tem ninguém para te aconselhar a fazer diferente. Até porque nenhum conselho seria páreo à Tua vontade e à Tua sabedoria, Senhor. Então nos ensina a sermos humildes e nos colocarmos na nossa posição de forma correta, fazendo nosso papel com excelência. Quer sejamos submissos, quer sejamos autoridade. Nos papéis que nós precisamos desenvolver e exercer, que o Senhor nos dê condições e graça para fazermos da maneira que te agrade, sempre pensando, o meu serviço é para Deus, não é apenas para as pessoas, mas no final das contas é para o Senhor. Sabemos que toda boa obra que nós fizermos seremos recompensados. Nos ajuda a praticarmos a Tua Palavra. E temos certeza que se todos nós praticarmos a Tua Palavra e ensinarmos os outros a praticá-la, o mundo será diferente. O mundo será melhorado, porque a Tua Palavra muda todas as coisas. Sabemos que não será perfeito, porque não é isso que o Senhor nos prometeu. Será perfeito na consumação, quando formos glorificados. Mas podemos sim ser luz para o mundo, para que eles vejam em nós a vida de Jesus Cristo em nossa vida. Te pedimos essas bênçãos, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.